Pois bem, senhores, voltamos. Todos apostos? Vamos lá? Podemos ir? Deixa eu ver aqui se está gravando. Tá gravando, Daniel, agora? Tá. Pronto. Vamos lá. Senhores, vamos recomeçar, ok? Ok. Pois bem. Estudamos a escola histórica do direito e estudamos os métodos tradicionais da interpretação clássica, desenvolvidos por Savigny e também por Hierg. Vamos agora estudar um pouquinho da escola da jurisprudência dos conceitos. Lembrando, mais uma vez, que tanto a escola histórica do direito do século XIX, quanto a jurisprudência dos conceitos também do século XIX, são escolas formalistas. Estão acompanhando aí as escolas formalistas? Sim. Pois bem, vamos lá. Onde é, doutor Júlio? Qual é a página aqui? Lá naquele tópico que fala das escolas. A gente ficou nesse método aqui, lógico, método interpretativo. Pronto, aí mais na frente, pode passar que vai estar. Tem assim, fases do pensamento. Pode passar, passe. Certo. Aí. Jurisprudência dos conceitos. Pronto, tá aí, vamos falar dela, tá aí, essa aí. Tá. Pronto, vamos lá. Pronto. Ok. Porque eu quero trabalhar com vocês essas 4 escolas. A escola histórica do direito, a jurisprudência dos conceitos, a escola da exegese e um pouquinho da escola analítica. Eu não vou adentrar muito na analítica, porque o que eu quero são as 3 escolas. A histórica, a jurisprudência dos conceitos e a escola da exegese. Para eu fazer o contraponto com as escolas antes-formalistas, que na verdade também são 3. Eu quero fazer contraponto com essas 3 escolas. Para a gente compreender bem o que é uma escola formalista, o que ela prega, e o que é uma escola antiformalista e o que ela prega. Ok? Pois bem, o que é que a jurisprudência dos conceitos prega? Ela parte também das premissas da escola histórica. Ela parte das premissas da escola histórica. Veja bem, se ela parte das premissas da escola histórica, ela também é uma escola formalista. E ela também procura limitar a atividade criativa do juiz. Como é que ela vai limitar essa atividade criativa do juiz? A escola histórica do direito, ela teve uma forma de limitar essa atuação judicial, através da história, através de conceitos históricos e filosóficos. A gente viu que a história a ser desenvolvida pelo magistrado é uma reconstrução, é uma atividade retrospectiva. Já na jurisprudência dos conceitos, ela reflete uma teoria jurídica lógico-racionalista. Por que isso? Porque essa teoria, essa escola, ela trabalha com conceitos jurídicos numa tentativa de enclausurar o direito. Como assim, professor? Essa escola, daí o nome, jurisprudência dos conceitos, ela estabelece conceitos gerais, e a partir daí ela vem detalhando os conceitos jurídicos, de forma que determinada situação fática deve se enquadrar nesses conceitos jurídicos para que receba a proteção jurídica. Logo, o que essa escola defende, na verdade, é apenas a reconstrução desses conceitos. Por exemplo, ela define o conceito de pretensão jurídica. O que é a pretensão jurídica? É quando alguém pode exigir, em face de um terceiro, um poder.
exigir algo. Então, se eu tenho uma relação jurídica e essa relação jurídica confere ao terceiro o poder de exigir algo em relação ao outro, isso é pretensão. Então, essa situação fática está contida nesse conceito. Logo, a atividade judicial é avalorativa. Por quê? Porque o juiz não vai fazer nenhuma valoração, ele vai apenas encaixar essa situação fática nesses conceitos. Portanto, ela é uma doutrina formalista, porque a aplicação, a atividade de interpretação e aplicação do direito se dá de uma forma subsuntiva, se dá de uma forma lógica dedutiva. Na medida em que eu vou subsumir conceitos inferiores a conceitos superiores. Se eu tenho um conceito geral superior, eu vou procurar aplicar um conceito inferior a esse conceito superior. Logo, eu vou ter um sistema piramidal com conceitos inferiores, conceitos superiores, e esses conceitos, eles são provenientes da filosofia. Então, quem vai definir esses conceitos é a filosofia. Logo, retira do juiz toda atividade criativa. Portanto, a validade dessa aplicação, dessa interpretação, é meramente lógica, sem qualquer valoração axiológica. Percebe então que esse formalismo alemão, ele vai ao extremo para limitar a atividade do juiz. E esse formalismo alemão do século XIX, ele se desenvolveu antes que a Alemanha tivesse um Código Civil, que só veio em 1900. Então, percebam aí que a jurisprudência dos conceitos limita e muito a atividade criativa do juiz. Aí eu fico a imaginar, vocês deveriam me fazer essa pergunta: Júlio, como fica então a situação daqueles casos que não se encontram nesses conceitos gerais? Doutor Júlio, eu tenho uma pergunta para fazer, ou então uma observação. O senhor diz que esses conceitos jurídicos, né, a jurisprudência dos conceitos reflete uma teoria jurídica, lógica, racionalista, na medida em que atribui aos conceitos jurídicos a possibilidade de enclausurar o direito. Ou seja, o direito ele fica enclausurado porque ele fica imune de qualquer pessoa interpretar, isso só seguir. Mas isso se utiliza a filosofia. Por que utilizar a filosofia se a filosofia ela é uma ciência do questionamento em que a gente pode expor o nosso pensamento? A filosofia é utilizada para definir os conceitos. Esses conceitos, eles são construídos pela filosofia. E ele se vale da filosofia, ele se vale das contribuições da filosofia para definir os conceitos. Os conceitos. Por isso que essa escola, jurisprudência dos conceitos, é tão formalista. Porque aí o juiz não tem nenhuma chance, né? Imagine uma dada realidade. Se aquela realidade encontrar ressonância na lei, aquela realidade é aplicada. Se não, não é direito, está de fora. E aí eu fico a imaginar, e nas situações omissas? Quando não há solução na lei? Como fica a solução desses casos? É por isso que surgiram as escolas antiformalistas, que elas vão atacar justamente essa ideia de completude, que é da escola da exegese, e também conferir ao juiz o poder de resolver o caso quando não há previsão legal. Ok? Ok, mas sempre tem uma brechinha para o juiz emitir o parecer. Sempre tem uma brechinha. Se não tem, consegue, né? Se não tem, utiliza o subjetivismo para aplicar a lei. Eu vejo isso, que não se adianta
Ó, doutor Júlio, o que eu estou ouvindo desde o início das nossas aulas é que por mais que se assegure, por mais que se discuta que a gente tem que seguir a norma jurídica, mas quando não existe um fundamento para se conceder algo a alguém, o juiz é quem vai decidir. Isso. Eu entendo dessa forma, ok? Ok. Então vamos lá. Escola da exegese. A escola da exegese, ela tem um período de, digamos assim, um período de apogeu em 1830 até 1880. Porque de 1880 em diante ela já começa a decair. Então é uma escola, a escola da exegese, ela surgiu na França em 1804 e durou basicamente até 1880. Ou seja, ela nasceu no século XIX e morreu no século XIX. Eu coloquei nos slides, vocês depois dêem uma olhadinha aí, que ela tem um período de nascimento, de formação e depois ela tem um período de declínio. Por quê? Porque essa escola, ela tem uma premissa, na verdade ela tem premissas bastante claras. Qual é a principal premissa dessa escola? Que o intérprete é um escravo da lei. Ou seja, a lei está acima de tudo. Perceba aqui já uma rígida separação entre os poderes. Razões históricas justificavam esse tipo de situação. Hoje é uma situação que não se aplica mais. Mas naquele momento histórico, depois a gente vai discutir um pouco desse momento histórico, justificava. Então, o que o intérprete tinha que fazer era buscar a vontade do legislador. E para isso tinha que se valer exclusivamente do método gramatical. Então essa escola, ela tinha como premissas, ela tinha como características essenciais a preservação da legalidade, porque a lei é fruto do povo e o poder legislativo representa o povo. Isso significa dizer que respeitar o povo é respeitar a lei. Portanto, tem como premissa básica a preservação dessa legalidade, a exaltação da codificação. Tem uma expressão que vocês já ouviram falar, que muita gente diz assim, nos livros, eles dizem assim, os livros, não conheço o direito civil. O que leciono é Código Napoleão. Ou seja, uma exaltação exacerbada à codificação. Terceira premissa, dizia que não existiam lacunas no ordenamento jurídico. Tá aí o furo, né, gente? A história de teoria da completude. O que a gente vê hoje são lacunas, diversas situações para as quais não há uma solução normativa. Quarta premissa é a separação rígida dos poderes. Daí o método gramatical. E o Estado como único produtor do direito. Somente o Estado produz direito. Perceba, gente, que essas premissas aqui, elas não se sustentam na atualidade. Alguém é capaz de fazer uma crítica a cada uma dessas características? Quem poderia? A preservação da legalidade, ela... Aliás, a ideia de se privar muito e se preservar demais a legalidade vai abrir espaço para aqueles casos difíceis que a gente não consegue aplicar a lei. Correto. Então, exaltar a codificação, preservar a legalidade, você abre espaço para aqueles casos que a lei não consegue resolver. Então, essa ideia do método gramatical, de aplicar o método gramatical, a crítica ao método gramatical é justamente a crítica a essas premissas que a escola da exegese tem. E a partir do momento que você fala que o Estado é o único produtor do direito, você não abre espaço para outras maneiras de atingir, de solucionar os casos. Aqui, exato. Aqui, Outra maneira de realizar. quando ele diz que o Estado é o único que impõe o direito, ele está retirando aqui a razão e a divindade e a moral. Ou seja,
quem impõe o direito é somente o Estado. Não é o direito natural, não é a moral ou a razão. É o Estado. Aqui ele quer fazer a separação rígida aqui da moralidade, do direito natural e da razão. Correto? Isso. Alguém mais? Professora, é porque eu me perdi aqui. São as características, né, que você está falando? Isso. São essas características. Deixa eu ver só essa daqui. Olha, com relação a essa daqui, segue rigidamente o princípio da separação dos poderes. Mesmo havendo uma independência do meu pensamento, né? Mesmo havendo uma independência entre esses poderes, existe uma harmonia. Porque eles dependem um do outro. Eles são independentes apenas para criar, mas eles criam de acordo com o que o outro diz. Eles não entram raramente eles entram em contradição. Exato. Eles seguem rigidamente apenas o princípio da separação. Mas quando se trata do poder ideológico e da criação das leis, eles entram em consonância. Lembram daquele exemplo? Isso, exato. Lembram daquele exemplo que eu falei do reconhecimento da união homossexual? Se você aplicar esse princípio aqui, essa união nunca será reconhecida pelo Poder Judiciário, não é? Realmente, sim. Nunca. Então perceba que essa rígida separação, ela pode ocasionar violação a um direito fundamental. Porque determinados direitos fundamentais precisam do Poder Judiciário para serem efetivados. Não é verdade? Olha, está acontecendo um fato atualmente que eu posso até citar como exemplo. Eu penso, essa polêmica em relação à limitação com relação aos municípios, aos estados e ao governo federal, das estradas. A questão do impedimento de nem ir nem vir. A quem compete decidir isso? Eu vi um professor de Direito Constitucional dando um parecer, que foi um vídeo que eu assisti, que compete ao Poder Executivo, ele tem poder, o Poder Executivo, a nível de esfera municipal, estadual e federal, decidir se abre ou não as fronteiras entre os municípios, estados e a nível de Distrito Federal. Então, cabe aqui a nível de Executivo municipal, estadual e federal, ao Poder Executivo. Mas aí, o senhor sabe que por conta desse problema da pandemia, o Congresso ele se manifestou. Pois é, então veja que se aplicar rigidamente essa separação, teremos situações, direitos fundamentais que podem ser violados. Por isso que essa rígida separação ela não se aplica atualmente. Perceba que as premissas da escola da exegese... Trabalham com consonância. Exato, por isso que essas premissas, elas não se sustentam atualmente. Concordam comigo? Concordo plenamente. Pois bem, feito isso, nós conseguimos aí entender as 3 principais escolas, ok? Pronto, agora vamos passar para as 3 principais escolas que contestam esse formalismo, para você ter a noção de como essas escolas têm razão. Passem para a primeira, que lá no tópico 13, movimentos de contestação ao formalismo jurídico. Mais à frente. Dadá, responde aí o Eric, que eu não estou podendo falar que eu estou sendo aula, porque tá... Eu quero. Encontraram? Desliga até o microfone, por favor. Desculpa, querida. Vamos lá. Encontraram aí movimentos de contestação? Sim. Pronto. Então, olha só o que a escola da livre investigação prega.
O que é que ela procura atacar? Essa escola, uma informação importante. Percebam que essas escolas, durante 200 anos, elas estudaram e defenderam pontos de vista acerca do direito. E essas escolas, elas não foram criadas sucessivamente, uma depois da outra. Nós tivemos movimentos simultâneos. Então vocês vão perceber que tem escola, por exemplo, a escola da livre investigação científica, ela nasceu no século XIX. Assim como nasceu a escola analítica, assim como nasceu a escola da exegese, percebem? Então, simultaneamente, nós tivemos escolas com pensamentos diferentes acerca da interpretação do direito. Ao longo dos 200 anos, nós tivemos escolas que exaltavam o formalismo, que exaltavam a codificação, e ao mesmo tempo nós tivemos escolas que criticaram o formalismo, que criticaram a codificação. Ou seja, nós tivemos escolas simultâneas, defendendo um ponto de vista e automaticamente criticando as escolas anteriores. Compreendem isso? Sim, senhor. Pronto, então vamos lá. O que é a escola da livre investigação científica? Prestem atenção aí. Presta atenção aí, é o seguinte. O que é que essa escola da livre investigação científica? Ela prega o seguinte, onde é que ela vai atacar? Qual é a maior contribuição dela? Quem poderia me dizer? Deixa eu só dar uma lida aqui para ver se eu entendo, ver se eu digo alguma coisa que preste. Vamos lá, pessoal. Dê uma lida aí e procure identificar o que ela realmente pregava. O que ela diz aqui é que o que não ficou explícito no direito, ele encontra a brecha, que são lacunas. A livre investigação científica encontra sua melhor e mais exata qualificação dentro da teoria das lacunas do direito, pois sua finalidade consiste em suprir, mediante livre apuração de novas regras, as omissões, os vazios que, por outro modo, não possam preencher nas normas jurídicas existentes. O que eles não encontram, o que ficou subentendido, eles vão encontrar lá exatamente para preencher e esclarecer. É isso? Lorena, Deusimara, com suas palavras, me defina aí qual é a premissa fundamental da livre investigação científica. De François Geny. Ele supre a livre apuração das novas regras. Me diga uma coisa. Ele dá liberdade. Não. Me diga uma coisa. Ela ataca qual premissa da escola da exegese? Volte aí nas características da escola da exegese. Volte lá nas características. Ela procura atacar uma característica. Na exegese. Professor, Oi. Ele foi. Oi? poderia atacar a questão não sei se estou certa, mas da produção do direito só pelo Estado, porque pelo que a gente pode entender, ela dá uma possibilidade de você procurar fora do direito algumas... A solução para aquele caso. Auxiliar. Olha só. Muito bem. Alguém mais? Muito bem. Alguém mais? Então, só ratificando o que eu disse, é exatamente isso, complementando, deixando essa deixa aí, pegando esse passo aí. Quando ele não consegue suprir digamos assim, uma determinada necessidade que a lei deixou subentendida, ele vai tentar preencher essas lacunas, né, mediante a apuração de novas regras. Aí tem aquelas leis que eu estudei, estou lembrando no momento. Quando existe uma concepção da lei, ela volta novamente a preencher. Vou parar por aqui. Quem mais? Júlio, eu acho que a premissa, quando a escola da exegese fala
que não existem lacunas no ordenamento jurídico, né? E aqui eles atacam essa questão das lacunas, porque eles falam que a finalidade de consistir em suprir, mediante a livre apuração de novas regras, ou seja, assim a lacuna eles vão buscar suprir essas lacunas. Né? Perfeito, Daniel. É exatamente isso. Olhem, o que a Escola da Livre Investigação Científica diz é que o direito é incompleto, o direito é limitado, existem lacunas. Então ele está criticando diretamente a teoria da plenitude da Escola da Exegese, porque a Escola da Exegese defendia a plenitude do ordenamento jurídico. E aí vem a Escola da Livre Investigação Científica, por isso que é um movimento de contestação ao formalismo, e defende que justamente o contrário, que o ordenamento jurídico é limitado, existem lacunas. Então, se existem lacunas, cabe ao juiz preencher essa lacuna. E aí a nossa colega falou, e aí ele vai se utilizar de elementos metajurídicos, elementos que não estão no direito para solucionar essa lacuna. Perceba, se o direito, a partir do formalismo, é definido como um sistema lógico-dedutivo, então a solução só pode estar no ordenamento jurídico, segundo a escola da exegese e o formalismo. E aí vem a livre investigação científica e defender o seguinte, não, existem lacunas, e diante dessas lacunas, como nós vamos resolver esse caso? Aí ele vai se utilizar de elementos metajurídicos, elementos que estão fora do direito. Essa é a grande contribuição da livre investigação científica. Contudo, prestem atenção. Qual é o nome da escola? Livre Investigação Científica. Só que essa investigação aqui, ela tem que ter parâmetros para encontrar essa solução. Por isso que, quando você estuda hoje com os pensadores e eles criticam o positivismo, eles dizem assim, eu não sou juiz boca da lei, portanto eu não estou aqui somente para repetir o que a lei diz. E eu digo, e nem deve, porque essa premissa já foi embora. Agora, isso não lhe dá o direito de interpretar o direito da forma que você bem entende. Você só tem discricionariedade para fazer isso quando tiver lacunas. Quando você estiver diante de um conflito de direitos fundamentais, hard cases. Quando você estiver diante de desacordos morais razoáveis. Ou seja, nas situações nas quais a norma é manifestamente injusta, quando o caso é de conflito de direitos fundamentais. Tirando essas hipóteses, aplica a lei. Perceba que a atuação do juiz de forma discricionária só pode se dar naquelas situações nas quais não há norma, a norma é manifestamente injusta, trata-se de um conflito de direitos fundamentais. E essa atuação, ela não é livre, ela não é ilimitada. Ela encontra ressonância no próprio ordenamento jurídico para encontrar a melhor resposta. Correto? E aí eu coloquei... Muito boa a resposta. Eu coloquei o seguinte. Mais na frente eu coloquei o seguinte. Que o principal alvo dessa teoria de Genie é justamente defender o esgotamento do direito na legislação. Que foi o que também defendeu o Lênio Streck naquele artigo que a Deusimara leu. Ou seja, o direito é limitado. Perceba que essa escola, ela critica duramente a regra da subsunção. Não critica, gente? Critica duramente a regra da subsunção, vai já cair, aí quando cair a gente acessa de novo, ok? Então perceba que ele critica a hermenêutica da teoria da subsunção.
Então, essa escola procura justamente conferir ao aplicador do direito condições para suprir essa omissão e superar essas limitações do direito positivo. Ele vai dizer, essa escola da livre investigação científica defende justamente o esgotamento do direito na legislação. Ele vai dizer que o direito não se limita ao que se encontra previsto. E há situações nas quais que ele tem que encontrar resposta. Agora, a ideia de superação absoluta entre o juiz e o direito positivo não significa o império do subjetivismo. Perfeito? Não significa que o juiz é o senhor. Por que não significa que ele é o senhor? Por que não significa que é uma carta aberta? Por quê? Porque a própria escola diz isso. Ele diz investigação livre, ou seja, o juiz está livre para construir o direito. Porque no direito não tem o direito positivo. Aquela situação não se encontra positivada no direito positivo. Como o direito não se esgota no direito positivo, o juiz está livre para buscar a solução. Contudo, essa investigação, ela é científica. Ela tem que encontrar bases e elementos objetivos na ciência e não em critérios morais, pessoais. Compreenderam? Sim? Olha como é interessante isso, né? Então, quando ele diz livre investigação científica, perceba que a escola já revela muita coisa. Livre por quê? Porque o juiz não está preso ao direito positivo, quando o caso for omisso. E é científica porque ele tem que encontrar razões e elementos na ciência e não no seu subjetivismo. Perfeito? Ou seja, ele confere ao juiz o poder de buscar elementos metajurídicos para a solução desse caso. É como se ele conferisse ao juiz o poder de dar uma escapadinha para buscar subsídios lá fora e resolver esse caso. Perfeito? Todos compreenderam? Agora eu quero o sim de todos falando, por favor. Pois bem. Tem, professor. Ok, né? Peguem aí agora a jurisprudência dos interesses. A jurisprudência dos interesses. Que é o item 3 aí dos movimentos de contestação formalismo. Ok? Encontraram? Encontraram? Podem falar. Onde é que está? Jurisprudência dos interesses. Mais na frente. Movimentos de contestação formalismo. Aí nesses movimentos de contestação tem o item 3, que é a jurisprudência dos interesses. Passa por IERG, depois de IERG, jurisprudência dos interesses. Encontraram? Encontrei. Pois bem, essa escola, a jurisprudência dos interesses, ela vai criticar a jurisprudência dos conceitos. Por que isso? Porque essa escola diz que a jurisprudência dos conceitos limitava profundamente o papel criativo do juiz e conferia ao juiz um poder quase nulo de criação do direito. Portanto, o juiz era um ente limitado, porque ele não valorava as situações. Ele era mecânico, aplicava o fato, a norma e recebia a consequência. Pensando nisso, a jurisprudência dos interesses, por isso que é uma escola
que contesta o formalismo, e ele entende que o direito não consegue englobar toda a realidade. Nesse ponto, se parece muito com a escola da livre investigação científica. Concordam? Concordam? Sim. Exato. E aí, em que se diferencia? Se diferencia que, na análise do caso concreto, o juiz, a partir do caso concreto, poderia criar uma norma para solucionar aquele caso. Ou seja, o juiz ia utilizar, o juiz, na verdade, deve utilizar como embasamento para a solução daquele caso, o caso concreto, os interesses envolvidos naquele caso concreto. Logo, a interpretação e a aplicação do direito deveriam transcender o direito positivo e buscar, na análise daquele caso, solução para aquele caso. Então, esse método defende uma valoração daquele caso concreto para encontrar, mediante juízos e ideias de valor, o direito a ser aplicado naquele caso. Perceba que é uma abertura muito grande, né? Porque ele permite que você vá além do direito positivo. Permite que a decisão judicial seja uma delimitação daqueles interesses que estão sendo discutidos naquele processo. Por isso que se critica muito a importação da jurisprudência dos interesses ou da jurisprudência das valorações para o direito brasileiro de forma inadequada, porque a jurisprudência das valorações ela foi criada para um regime jurídico próprio e não para o direito brasileiro. Não há uma correspondência com o direito brasileiro e isso autoriza a utilização de elementos metajurídicos, porque o próprio sistema jurídico alemão permite esse tipo de solução. Voltando aqui para as jurisprudências dos interesses, é possível concluir que ela critica a ideia de que o direito não se resume à legislação e que sua aplicação não é silogística, como defendem as escolas formalistas, a escola histórica do direito, a escola da exegese, a jurisprudência dos conceitos. Ele entende a jurisprudência dos interesses, essa é a contribuição dela, que existe um interesse finalístico, teleológico naquele caso. Então, o juiz deve resolver aquele caso. Ele confere ao juiz o poder de resolver aquele caso a partir de uma consideração teleológica dos interesses que estão em jogo. Ou seja, os interesses envolvidos naquele processo também são possibilidades e autorizam o juiz a construir a melhor decisão. Portanto, senhores, percebam que essa escola ela passou a conferir ao... Caiu aqui, eu volto já. Caiu, eu volto já. Eu vou começar de novo.
Pronto, mandei aí para vocês. Completou as 3 horas, nós começamos. Pronto, eu vou só finalizar aqui, tá bom? Pronto, eu vou só finalizar aí. Eu vou só finalizar, pessoal, tá bom? Eu vou só finalizar essa escola para a gente encerrar a aula de hoje. Ok? Ok. Pronto, eu vou só finalizar a jurisprudência dos interesses e o movimento para o direito livre, que aí eu encerro a aula de hoje, tá bom? Por favor, só esses 2 tópicos aqui, tá bom? Ok, pessoal? Ok, doutor Júlio. Vamos deixar até esses interesses para poder não odiar mais muito, porque já está bem. Pronto, eu vou só terminar, Deusimara, a jurisprudência dos interesses e o movimento para o direito livre. Aí eu encerro a aula, tá bom? Só esses 2. Eu vou finalizar esse, mas o outro a gente encerra. Porque aí a gente conseguiu fazer um apanhado todinho de todas as escolas, né? Deu pra gente compreender, tá bom? Tá. Então, pessoal, perceba que a jurisprudência dos interesses, ela trouxe um papel libertador ao juiz, conferindo a ele uma atuação bastante fecunda, uma atuação bastante produtiva, bastante criadora. Portanto, ela é um importante marco. Ela é um importante marco de modificação no papel do juiz na interpretação do direito. Muito importante a sua contribuição, porque ela conferiu ao juiz um papel criador. Ela conferiu ao juiz a possibilidade de interpretar o direito não só a partir de um ponto de vista exegético, mas de forma harmoniosa com outras exigências, com outros valores. Concordam? Pois bem. Agora vamos ingressar na última escola. É o movimento para o direito livre. Bem rapidinho, essa escola, qual é a contribuição dela? Ela diz o seguinte: ela entende que a lacuna não é apenas quando não há previsão sobre aquele assunto. Ela entende também que há lacunas quando a lei não resolve, o caso de modo expresso, de modo inequívoco. Ou seja, naquelas hipóteses lá do hard cases que eu me referi. Perceba que essa escola ela vai além. Ela diz, olha, ela entende. Há lacunas em 2 situações. Quando não há lei e quando a lei não resolve o caso de forma expressa e inequívoca. Que é o hard cases lá de Hart. Perceba que aqui ela já trouxe uma contribuição. Ela também procura solucionar essas lacunas. Mas aqui, além de solucionar essa lacuna, ela vai dizer, olha, o juiz pode agir de forma discricionária não só quando não há lei, ou seja, lacuna propriamente dita, mas também quando a lei não regula aquele caso de modo expresso e inequívoco, que é o exemplo que eu citei hoje, lá da publicação do livro. Então, nesses casos, caberia ao intérprete buscar a solução fora do direito positivo. Fora do direito positivo. Ou seja, fora do regramento legislativo. Feito isso, e aqui eu já vou encerrar a aula, feito isso,
a gente consegue perceber que as escolas formalistas e as escolas de contestação ao formalismo são escolas do pensamento jurídico. E, sobretudo, as escolas de contestação ao formalismo jurídico cuidaram da discricionariedade. Embora não tenham desenvolvido uma teoria para controlar a discricionariedade, isso foi feito, por exemplo, por Dwork e por por Alexis, eles procuraram limitar essa discricionariedade, mas o fato é que essas escolas positivistas, elas trabalharam com a discricionariedade. Então a discricionariedade não é uma criação do pós-positivismo. Por que eu estou falando isso? Porque na próxima aula eu vou falar sobre positivismo e eu vou explicar o que é positivismo. E quando eu explicar positivismo, vocês vão compreender que o objeto de estudo do positivismo, que as premissas do positivismo permanecem intactas e elas não foram revisitadas pelo pós-positivismo. Quando eu digo que a discricionariedade faz parte do positivismo, eu estou querendo dizer o seguinte, que o direito, que o positivismo sempre trabalhou com 3 premissas. Ou seja, o positivismo ele tem 3 premissas básicas. A teoria das fontes sociais, a discricionariedade e a separação entre o direito e a moral. Essas 3 premissas que eu vou explorar na próxima aula, elas servem para dizer que o pós-positivismo não trouxe nada de novo. E mais um detalhe. Quando eu digo que as escolas antiformalistas ou movimentos de contestação ao formalismo autorizam que o intérprete, o aplicador do direito, busque elementos externos para a solução de casos concretos, ela não está dizendo que a moral deve fazer parte do direito. A moral deve ser separada do direito. Isso não significa dizer que a moral deve fazer parte do direito, ou seja, que a moral é critério de validade do direito. Não. Todas as teorias positivistas separam o direito da moral. E o pós-positivismo procura justamente juntar isso aí. Ok? Senhores, terminamos aqui as escolas e eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou anexar no AVA 2 artigos que vocês vão ter que ler para a aula seguinte. Eu vou precisar desses artigos para a aula seguinte, porque eu só vou trabalhar sobre esses artigos na aula seguinte. Eu vou postar hoje ou amanhã esses artigos e, por favor, leiam para a aula de quinta-feira. Não é tarefa, é apenas para você compreender melhor a aula seguinte sobre a leitura, né? Isso, sobre o positivismo. Leiam esses textos, por favor, porque eu vou precisar deles para a aula seguinte. Não é tarefa, é apenas para você compreender. E aí, na aula seguinte, nós vamos explicar esses textos e delimitar a matéria da prova. Ok? Professor, só uma pergunta. Ok. Professor, só uma pergunta. O senhor colocou no AVA que iria até hoje, né, a entrega daquela atividade. Eu queria saber se precisava colocar no seu e-mail ou não. Só não. Viu pelo AVA, já só no AVA está resolvido, tá bom? Obrigada. Então. Ok? Pois boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.